Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão. Vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado financeiro na companhia, é claro, da minha dupla aí de todas as tardes, Rafael Lara, também trazendo em tempo real as principais notícias que estão impactando o mercado nesta quinta-feira. Olha só, são agora 4 horas e 36 minutos. A gente já começa, então, essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro. E a semana, segue complicada aí no mercado, que segue sofrendo com os impactos causados pelo atual cenário político e também com os resultados de balanços comerciais aí das empresas. Por volta do meio-dia, o Ibovespa operava já na casa dos 120 mil pontos, mas se recuperou aí lentamente ao longo do dia e segue aí nos 121 mil pontos. Na verdade, antes da gente confirmar esse número, eu já vou com ele, então. Rafael Lara, primeiramente, Rafa, boa tarde para você. Vamos começar aqui mais um BMC Now. Fala aí pra gente, você que sempre tá de olho aí, monitorando como é que tá o mercado. Fala pra gente se caiu mais aí desses 120 mil pontos ou se já deu uma respirada. Boa tarde, Rani. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no BMC Now. É sempre uma honra estar com vocês aqui, com a gente nesse fechamento de mercado, né? Hanna, ontem, eu acho que eu nem vou tentar falar que o mercado estava xoxo, porque ontem o mercado estava xoxo, eu falei que estava xoxo, e aí chegou ali 5h15, estourou a história ali da Minerva, né? E foi uma correria danada, e justamente isso que ainda está impactando aí o mercado, né? O burburinho do mercado. Além disso, tiveram os resultados das empresas que tiveram uma performance relativa aí para cada um dos setores por conta da retomada econômica, né? Se vai rolar ou não. Bom, o Ibovespa hoje está caindo 0,91% aos 120.949 pontos. Ele chegou numa mínima hoje durante a sessão ali no comecinho do dia, aos 120.534 pontos, e uma máxima logo no começo aos 122.095 pontos. Então há uma chance aí também da gente ver hoje o Ibovespa renovar a sua mínima, né, se ele continuar nessa toada de queda, aumentar a sua queda e acabar ali renovando, né, a mínima dos 120.534 pontos. Entre as maiores altas do dia, a gente tem ali liderando, né, o ranking, o grupo Notre Dame Intermédica, né, GNDI 3 subindo 6,37%, Apivida subindo 5,8%, Fleury subindo 4,71%. A Mer 3, Americanas SA, subindo 2,39% e Sul América 2,37%. Raia Drogasil também está subindo 2,3% nesse momento. Hering, Petrobras, Lojas Americanas, Lame 4, né, Localiza, Locamérica, Petrobras, né, Petrobras 3, TIM e Ambev subindo entre 0,4% e 1,8% no pregão nesse momento, aí variando bastante nesse fim de mercado. Já entre as maiores quedas do dia, a gente tem ali a Ultrapar, né, o GPA3, caindo 12,22% nesse momento no pregão, seguido pela BIF3, Minerva, tão falada Minerva ontem que disparou mais de 14% no pregão, hoje caindo 11,37%. Depois, em terceiro lugar, vem a B3, B3SA3 caindo 7,31% e VVAR3 caindo 6,3%, juntamente com o JBS, que está caindo agora, nesse momento, renovou aqui com 5,7% de queda. Banco Inter, Qualicorp, Copel, Cogna, Gol, IRB, Embraer, BTG e BR Distribuidora caem mais de 2,7% nesse momento, variando entre 2,7% e 4,6% de queda, alterando a todo momento aqui no ranking. Já o dólar, né, subindo 0,60% aos R$ 5,26 e o Bitcoin caindo 3,22% aos R$ 235.750. Haná. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações, né? E a gente sempre fica de olho que ainda falta um tempinho para o mercado fechar. A gente sabe que ainda dá um tempo aí, dá uma mudada e faltam ainda 20 minutos, ainda tem o pós-mercado, aí a gente vai ficando de olho aqui. O Rafa falou aqui do cenário no Brasil, vamos agora dar um giro internacional, começando, né, pelas bolsas estrangeiras. Vamos ver aqui como é que estão as bolsas americanas nesse momento. Estou dando uma atualizada aqui, olha só. S&P 500 com alta de 0,31%,
Dow Jones também com alta, ligeira alta na verdade, de 0,02% e Nasdaq com alta também de 0,46%. Vamos ver então como é que tá o dólar, né, que veio subindo bastante aí ao longo da semana. O dólar tá aqui com alta também de 0,62%, sendo comercializado a R$ 5,25. E o barril do petróleo aí que veio de uma subida ao longo de toda a semana, agora no momento está em queda de 0,36%, sendo comercializado a $69 o barril. E ainda de olho no mercado lá fora, o eBay divulgou os resultados do segundo trimestre e informou também que os resultados foram mistos, ficando aquém das expectativas. A Giovanna Locatelli, nossa correspondente nos Estados Unidos, traz os resultados para a gente. Vamos acompanhar. As ações da eBay caíram 1,1% nas negociações no final do expediente após o relatório. A empresa reportou um lucro por ação de 99 centavos de dólar sobre uma receita de 2,67 bilhões. O volume bruto de mercadorias foi de 22,1 bilhões, uma queda de 7% em uma base, conforme relatado, e de 11% em uma base FX neutral. A empresa diz que o crescimento da receita foi impulsionado pela aceleração em nossa migração de pagamentos, disse em um comunicado, além do crescimento em publicidade. A empresa aprovou 3 bilhões de dólares adicionais em recompra de ações após a compra de 1,5 bilhão de ações durante o segundo trimestre. Olhando para o terceiro trimestre, a empresa já fez as suas projeções e orientou um lucro por ação na faixa entre 86 e 90 centavos de dólar, sobre receita de 2,42 bilhões a 2,47, em comparação com estimativas de lucro de 92 centavos por ação sobre uma receita de 2,89 bilhões. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a China apresentou um plano de 5 anos para fortalecer o controle regulatório sobre setores estratégicos de sua economia. Os documentos referem-se aí à área de tecnologia, saúde e segurança nacional, visando também combater monopólios no país. O documento foi revelado após Pequim adotar uma série de medidas regulatórias nos setores de educação, tecnologia e uma ofensiva que pegou de surpresa os investidores. Vamos aproveitar então, já vamos ver quem está aqui no nosso chat acompanhando o BMC Now desta quinta-feira. Estamos caminhando aí para o finalzinho de semana. Olha só, o Helder comentando aqui sempre, né? O Rui das Neves, o Helder comentando corintiana não. Ah, foi uma brincadeirinha, hein, Helder? Nem vim com roupa de corintiana hoje não, hein? O Rui das Neves já falando aqui, boa tarde, Hanna, boa tarde, Rafael, boa tarde, Rui das Neves. O MPK também já mandando um boa tarde aqui, já aproveita e já vai compartilhando o link aqui do nosso canal com seus amigos, seus familiares, o pessoal do trabalho, para que todo mundo fique muito bem informado aí sobre o mercado financeiro e, é claro, com informação de qualidade. E hoje também a gente vai repercutir o dia e a semana do mercado financeiro também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPER, e também vamos receber o analista técnico Beto Assad, trazendo aí um panorama sobre os números que estão se destacando aí no mercado. Mas antes, a gente já aqui no Brasil de volta, a gente continua fazendo o nosso giro de notícias. A Americanas anunciou a aquisição da rede de hortifruti natural da terra por 2 bilhões de reais. O Rafa tem mais informações pra gente, né, Rafa, sobre essa negociação. Hanna, de acordo com o comunicado divulgado hoje, a compra será de 100% da rede varejista especializada em produtos frescos, como frutas, legumes e verduras, que possui ali 73 lojas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. No período de 12 meses, finalizados até o mês de junho, a Natural da Terra teve uma receita bruta de 2 bilhões de reais e uma margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 12%. A Americanas informou ainda que entre as vantagens na aquisição está a integração nativa da plataforma digital da Natural da Terra, que detém cerca de 16% do faturamento da rede. A transação agora aguarda a autorização do CAD para poder ser finalizada. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas informações aí do mercado. E agora a gente segue de olho no setor aéreo. A Embraer informou hoje que a Beacon, plataforma de coordenação de sua manutenção,
da sua subsidiária Embraer assinou um acordo com a In-Flight Jet Center, que é um dos maiores fornecedores privados de manutenção de componentes da Europa. O objetivo da parceria é obter maior eficiência na aceleração do retorno de aeronaves à operação. No comunicado, a Embraer ressaltou ainda que o acordo com a Beacon amplia, gente, quase não está saindo aqui, amplia os seus esforços na Europa e continua construindo uma posição no setor de serviços de aviação digital. E mudando agora um pouquinho de assunto, falando sobre as novas aquisições no mercado, a Qualicorp adquiriu o Grupo Elo por 129 milhões de reais, 129 milhões e meio de reais, e assinou também acordos comerciais com a Unimed. O Rafael tem informações também sobre o setor de saúde pra gente. Rafa, fala pra gente, inclusive, aí, se você tem os números dessa transação. Hanna, a Qualicorp adquiriu o Grupo Elo por 129 milhões e meio de reais e assinou acordos comerciais com a Unimed. A Qualicorp informou hoje a aquisição do Grupo Elo, composto pelas seguradoras Elo e APM, e dessa forma a empresa adiciona cerca de 52 mil vidas nos segmentos coletivos por adesão e empresarial ao seu portfólio, sendo 42 mil novos usuários em saúde e 10 mil no plano dental. A empresa também formou a assinatura de contratos comerciais com a Seguros Unimed e também a Seguros Nacional Unimed, no valor total de 45 milhões de reais. Com isso, a Qualicorp poderá voltar a comercializar os produtos dessas duas empresas em suas áreas de atuação. Vale lembrar, ontem, a Qualicorp teve a maior queda do dia e deixou o mercado um pouco preocupado. Vamos ver se agora a ação vai responder, Hanna? É isso aí, Rafa. A gente fica de olho aqui nessas atualizações. E ainda falando sobre esse setor, a Cora Saúde informou hoje pela manhã que precificou a sua ação no piso da faixa indicativa, que oscilava entre R$ 7,20 e R$ 9,96. A empresa emitiu 106 milhões de ações na oferta pública com esforços restritos de distribuição primária, levantando um montante de R$ 769 milhões e 920 mil reais, sem considerar os lotes extras. A empresa ressaltou que existe ainda uma possibilidade de aumento da quantidade de ações com a colocação de um lote suplementar. O Conselho de Administração da empresa também aprovou o aumento de capital da companhia no valor de 106 milhões de reais, com a alocação do montante de 662 milhões de reais para a reserva de capital. As ações, sem levar em conta o lote suplementar, passarão a ser negociadas amanhã, no dia 13 de agosto, na B3. Seguindo aqui com o nosso giro, são agora 4 horas e 48 minutos. O Grupo Soma aprovou os termos para a combinação de negócios com a Hering. O Rafa também tem mais informações aí sobre esse assunto. Hanna, o Conselho de Administração do Grupo Soma aprovou os termos e condições para a combinação de negócios com a Hering, informou hoje a empresa. Os acionistas da Hering vão receber R$ 9,00 por ação ordinária, assim como 1,62 por ação ordinária do Soma. O documento prevê a incorporação da totalidade das ações de emissão da Hering pela subsidiária Cidade Maravilhosa. Para cada ação ordinária de emissão da Hering, serão entregues 3 ações ordinárias de 1,20 por ação preferencial resgatável de emissão da Cidade Maravilhosa. Ontem, a Hering havia informado a aprovação da incorporação de suas ações pela Cidade Maravilhosa. Hanna. Obrigada, Rafi. A fabricante de snacks Dori Alimentos registrou pedido de IPO na Bolsa Brasileira. Vamos ver na reportagem. A Dori Alimentos, uma das maiores fabricantes brasileiras de snacks doces e salgados, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários o seu pedido para uma oferta inicial de ações na B3. Segundo a CVM, serão 2 tipos de ofertas. A oferta primária, onde os recursos arrecadados irão para o caixa da empresa, e a secundária, quando os atuais investidores vendem as participações que possuem na companhia. Parte do valor captado na oferta também será utilizado no pagamento de debêntures privadas e para sustentar o plano de crescimento orgânico da Dori
incluindo o desenvolvimento de novas linhas e o aprimoramento de canais de venda. A empresa informou que tem um saldo devedor avaliado em 120 milhões de reais e que pretende quitar integralmente a dívida com os recursos da oferta inicial de ações. Esta foi a segunda emissão da empresa. A primeira foi lançada em setembro do ano passado, com vencimento em 2025. Fundada em 1967 em Marília, no interior de São Paulo, a Dori sucedeu a antiga marca Guri de balas e confeitos e hoje produz snacks de amendoim, gomas, pirulitos, gelatinas e chocolates. A companhia afirma atender a demanda de cerca de 26% de um mercado estimado em cerca de 7 bilhões de reais no Brasil, além de exportar para mais de 50 países. No período de 12 meses encerrado em junho, a Dori teve receita líquida de 853 milhões de reais. O IPO da companhia de alimentos será coordenado pelo Itaú BBA, JP Morgan, XP e Banco Safra. E ainda de olho, falando nos IPOs, a Unigel, empresa do setor petroquímico, protocolou também hoje na CVM prospecto preliminar para a realização da sua oferta pública inicial de ações. De acordo com o documento, a oferta será primária, que acontece quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando os acionistas vendem os papéis. Com a venda das ações pela Sigel Participações, que detém 99,99% do capital da companhia, a Unigel também informou que os recursos captados serão usados para a expansão orgânica e inorgânica da empresa, para o pagamento também de dívidas que somavam 3 bilhões de reais no final do primeiro semestre deste ano. E a oferta será coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Bank of America, BTG, XP e Banco Safra. Vamos seguir então aqui, Rafa, com o nosso BM Senal desta quinta-feira, caminhando aí para um finalzinho de semana. São agora 4 horas e 52 minutos. A gente recebe então o nosso primeiro convidado de hoje. A gente recebe agora o Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPER, para comentar o cenário do mercado com a gente. Marcos, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. É uma honra para a gente, então seja muito bem-vindo aqui no BM Senal. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Vamos começar então, falando que nessa semana, foi aprovada na Câmara dos Deputados uma mini reforma trabalhista, com empregos sem CLT. Queria saber um pouquinho se você acredita que essa nova reforma trabalhista incentiva ou precariza o emprego. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso com a gente? Deixa eu falar um pouco mais geral. Eu acho que tem uma preocupação grande com uma série de reformas que estão sendo aprovadas ou sendo discutidas de afogadilho nesse momento, sem uma análise detalhada do que está incluído em cada uma dessas propostas. Essa última trabalhista é um exemplo. A reforma tributária está inacreditavelmente confusa, com várias idas e voltas e uma série de questionamentos técnicos sobre a sua eficácia. A gente teve a da Eletrobras, que uma notícia boa, que é privatizar a Eletrobras, porém carregada de incentivos e obrigações que vão custar caro para o país, que vão obrigar a construir gasodutos espalhados pelo país para atender a produção de energia no interior, em unidades pequenas, além de outras distribuição de benefícios. Então preocupa muito uma agenda de reformas, de temas que são importantes para o país, que prometem muito, mas que quando você analisa os detalhes, e às vezes elas são aprovadas de afogadilho, você descobre que tem uma série de problemas graves e que prejudicam uma retomada sustentável do crescimento daqui para frente.
E a gente viu também, olha só, Marcos, em maio, que a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal aí da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E em julho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a medida que permitia a desestatização. Queria saber um pouquinho como é que você enxerga essa MP e se você acha que existe um risco aí de precarização, né, da energia, principalmente com esse temor por uma crise energética ainda nesse ano. Bom, aí são dois problemas. Eu acho que a gente tem um problema de energia grave no Brasil, tem um problema de desenho do modelo, tem um problema de regulação. A gente teve uma intervenção desastrada aí há cerca de 8 anos atrás no setor, que deixou sequelas graves até hoje, né? A gente está aí com o preço da energia num nível que eu não me lembro de ter assistido, né? E uma situação difícil, quer dizer, a gente está numa situação que, se a economia se recupera, principalmente a indústria, muito rapidamente, você bate no teto da energia, né? Bom, estamos batendo no teto da inflação também, né? Então, a gente tem um problema estrutural grave do desenho regulatório do setor. Como eu disse anteriormente, a medida de privatização da Eletrobras, desestatização da Eletrobras, ela tem embutido ali uma série de artigos que vão onerar desnecessariamente todos nós, né? Então, tem um problema de curto prazo da oferta, tem um problema estrutural da regulação, mas tem um problema de modelo de estatização que vai onerar ainda mais a conta de energia por uma série de razões, né? Você, além de uma distribuição paroquial de recursos por uma série de interesses que não atendem, né, o bem do país, o bem comum, né, você está obrigando aí a produção de energia a gás no interior, em pequenas unidades, que vai ter um custo grande na construção dos gasodutos que serão necessários. Então esse é um custo que todos nós vamos ter que pagar, que vai, enfim, uma energia que poderia ficar mais barata, pois não vai ficar em função desses custos que foram incluídos na medida aprovada. Perfeito, Marcos. Bom, novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BMCenal, uma honra enorme receber você aqui. Marcos, eu acompanho o seu trabalho há um certo tempo. Inclusive, quando a produtora tinha avisado que você iria vir aqui, eu fui até retomar, eu lembrei que a primeira vez que eu li um texto seu foi numa coluna na Folha, no dia 13 de agosto de 2017. Faz 4 anos isso, que era sobre retórica versus técnica, que você falava que o FHC, né, comparando o governo do FHC com Lula, e usando até a frase, que não me esqueço, que era: o engenheiro não deve ignorar as prioridades dos seus clientes, nem a sua máquina de calcular. E eu queria saber um pouco como é que você avalia a retórica e a técnica da equipe econômica do governo Bolsonaro, né? Já que se passaram 4 anos, está chegando agora no fim desse governo, eu queria saber um pouco o que você pensa sobre, né, a equipe aí deles nesse momento. Bom, vamos discutir um pouco o que tem sido aprovado e as propostas que têm sido feitas. Quer dizer, eu acho que tem 2 temas importantes. Você pegou um ponto aí que eu acho que é talvez os temas mais importantes que tem hoje no debate público brasileiro, né? E talvez esse seja, no meio dessa tragédia que foi a pandemia, talvez seja um efeito colateral inesperado positivo. Quer dizer, acho que o país descobriu a importância da ciência, né? A importância de como você, do método da ciência, de como você identifica quais são os tratamentos mais eficazes, qual é a evidência disponível, né? As pessoas já falam hoje em fase 1, fase 2, fase 3, já falam experimentos controlados, e a gente aprendeu, enfim, talvez a duras penas, a diferença entre ensaios clínicos bem feitos, né, de mandinga, de recomendações, de ouvir dizer que alguém tomou tal e tal coisa e parece que funcionou, né? Você não faz política pública com base nisso, né? Isso vale para a saúde, mas vale para a política pública em geral. A técnica importa. Você tem muitos experimentos controlados, não só em saúde, em outras áreas, em área de gestão pública, né? Vários temas que afetam o nosso dia a dia, nas políticas de conteúdo nacional, né, nas políticas de desenvolvimento, na gestão da educação pública. Você tem uma grande evidência, né, com muito cuidado, né, feita com microdados, para poder, enfim, fazer prescrições de política pública. Essa é a parte 1 da história, né? A parte 2 é que
política pública é algo complexo. Né? Às vezes no Brasil a gente fica num debate muito polarizado. Eu sou contra a favor de mais intervenção estatal ou mais mercado. Né? Não tem mercado sem Estado. Né? O que a gente aprendeu na economia ao longo do tempo é que faz muita diferença a maneira como o Estado entra na economia, né? A maneira como a regulação é desenhada, a maneira como a governança da política pública. Né? Dá um exemplo mais simples, né? Como é que você desenha os leilões? Né? Depende muito das características técnicas de cada circunstância, a maneira como o leilão deve ser conduzido, como ele será mais eficaz. Por exemplo, tem um prêmio Nobel ano passado, trabalhos que foram feitos aí há 30 anos. Né? É muito importante, que afetaram a maneira como se faz leilão do mundo. Né? Essa é a parte da técnica. Agora, as políticas públicas, elas enfrentam dilemas. Né? Você vai fazer uma política de conteúdo nacional, local, né? Vai obrigar a compra de empresas brasileiras, bom, você vai ter consequências. Né? Você vai ter perda de competitividade para outras empresas que vão ser obrigadas a comprar insumos mais caros, ou de pior qualidade, ou máquinas de pior qualidade. Né? Como é que a gente avalia essas alternativas? Aí entra a técnica. Né? Mas tem os dilemas. Né? Eu vou fazer por esse caminho, por aquele caminho. Como é que eu vou lidar se der errado? Qual é a governança para não ficar refém do fracasso? Investimos em uma indústria naval e ela fracassou. Né? Criamos refinarias, pois elas são muito caras. Né? O relatório do TCU diz: o Comperj, que foi feito com dinheiro da sociedade, não vale a pena, foi caro demais. Abreu e Lima, segundo um estudo recente, 5 a 6 vezes mais cara, né, para a produção de combustível do que refinarias em outros países. Os dilemas existem. Para enfrentar os dilemas, aí não é a técnica, aí é a política. Aí é a discussão da política que escolhe os rumos que o país vai tomar. Né? O que eu temo, e aí para concluir e voltar à sua pergunta, é que nos tempos atuais a gente fica muito numa discussão mais superficial, contra ou a favor disso, daquilo, e nós não mergulhamos no debate técnico, nem a política é informada pelo debate técnico. Né? E aí promete-se para um lado e acaba sendo um tiro no pé, que prejudica o país a longo prazo. A discussão da reforma do imposto de renda é um exemplo, a discussão da PEC emergencial é outro exemplo, a reforma da Eletrobras é outro exemplo. Então está sobrando muita retórica, mas seria bom que ela estivesse sendo acompanhada de mais técnica e mais debate informado sobre os custos e opções que nós temos. Perfeito, Marcos. Agora eu queria ainda continuar nessa discussão sobre retórica ou técnica, né? Porque a gente está agora no momento que a gente está chegando perto da eleição de 2022, né? A gente tem ali o Bolsonaro, né? Também ali as pesquisas mostram que tem o Lula, né? Aparecendo ali muito forte, tem uma terceira via aí que está ainda um pouco indefinida. A gente também teve ali um evento do mercado, né, que o grande gestor do Fundo Verde, do Verde Asset, né, o Stuberger, falou que era oposição ao Bolsonaro, falou que não votaria mais do Bolsonaro e também afirmou até, né, uma frase que até ficou meio polêmica ali no mercado, que ele falou que todo mundo lembra do Lula como uma época boa. E aí, enfim, começaram a chamar o Stuberger de comunista e essas coisas do tipo. O que você acha que o mercado vai priorizar nas eleições de 2022? A retórica ou a técnica? Porque né, o Lula, nos discursos dele, inclusive, uma das primeiras coisas que ele fez quando foi falar no carro de som, foi que ele não deveriam ter qualquer esperança dele começar a privatizar tudo, porque no governo dele seria estatal, a Petrobras é nossa, enfim. Como é que você acha que o mercado vai acabar priorizando aí nas eleições de 2022? Uma retórica ou alguma técnica aí do tipo? Olha, eu acho que primeiro essa figura do mercado ela é sobrevalorizada. Né? E eu acho que talvez por excesso de torcida, né, acabou apostando em projetos que prometiam mais do que entregavam, né, e eventualmente com desrespeito às instituições, que é preocupante. Né? A minha preocupação é o país. Né? O Brasil é um país que cresce pouco há muitas décadas. A gente cresce bem menos que outros países emergentes, cresceram bem menos, inclusive, que os países desenvolvidos há muito tempo. Não é uma questão de um governo ou dois. Né? É um país que está ficando para trás.
né? E o que preocupa é que a gente assiste a uma aparente polarização, né? Contraposição, mas de argumentos pouco embasados e que de fato não tratam dos difíceis dilemas que o país enfrenta. Tantas vezes a gente estava discutindo temas relevantes para o país e estava o Palácio do Planalto discutindo pontos na carteira de motorista, né? Ou essa polarização muito simplista sobre privatização, né? Os problemas do país não estão sendo enfrentados e a gente está pagando um preço grande por isso, né? Eu acho que enfim, o que a gente espera para o país é que comece a surgir propostas, né, e discussões, né, que venham numa direção muito diferente, né, dessas que estão por aí. E que, aliás, em muitos aspectos elas são muito semelhantes, né, assemelhadas, né? A gente assistiu, apesar de todo o discurso liberal, né, a uma agenda muito corporativista em vários aspectos, né? É uma agenda que se diz liberal, mas que trouxe uma série de medidas para aumentar as distorções da economia, para trazer mais subsídios para grupos, para fortalecer empresas estatais, que é um paradoxo, né, quando você compara com o discurso que havia, né? Então, quem sabe, né, essa grave crise, né, permita, né, que surja uma discussão que de fato fale, olha, não é nenhum dos dois, não é nenhum dos extremos, e nem é o meio do caminho, porque também o meio do caminho aqui também não é bom. Há outros caminhos para o país, de fato ter uma agenda de um Estado focado no cidadão, né, em que a prioridade da política pública seja o bem-estar do cidadão, que de fato acabe com as distorções, que de fato acabe com os subsídios, ou como eu chamei alguns anos atrás, com as meias entradas que dominam a política pública brasileira, né, que pessoas com renda parecida paguem tributos de forma parecida, quem ganhe mais, pague mais, né? E o que é surpreendente é a gente assistir grupos do Brasil que, por exemplo, na discussão de reforma tributária, falam, não, veja bem, né, eu não quero pagar imposto como os demais, grupos profissionais liberais, né? Será que a gente vai assistir isso e falar, olha, eu ganho tanto quanto o João, mas veja bem, o que eu faço é mais importante e eu quero pagar menos impostos, por exemplo, que um trabalhador do setor privado, né? Essa visão de uma agenda para o país, né, de fato, de um Estado republicano atento ao cidadão, com critérios horizontais que trate os iguais como iguais, isso está faltando no debate público brasileiro. Perfeito, então. Ó, são agora então, né, Rafa? 5 horas e 7 minutos. Vamos aproveitar então, né? A gente faz uma pausa aqui bem rapidinho na nossa conversa com o grande Marcos Lisboa, porque o mercado já fechou, né? O pessoal que está nos acompanhando fica curioso para saber se fechou acima desses 120 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha aí bem rapidinho para a gente ver como é que está a situação? É claro, Hanna. Bom, de fato, viu? O mercado hoje parece que está caminhando aí para renovar a sua mínima do dia, né? Hoje ele está fechando aí a 1,14% de queda, 120.664 pontos. A mínima do dia foi 120.534 pontos. Então agora são 5 e 6, talvez ainda possa alterar alguma coisa, né? O índice acaba mudando até uma 5,5 ali, pode alterar alguma coisinha. E como é uma diferença muito pequena, pode ser que ele acabe fechando ainda a sua mínima, o que pouco importa. O mercado fechou em forte queda hoje. Bom, as maiores altas do dia ficaram aí com a Apvida, né, subindo 6,81%, juntamente com o Grupo Notre Dame Intermédica, subindo 6,3%. Fleury subindo 4,19%, Sul América, Raia Drogasil subindo 2,4% nesse momento. Hering, Lame 4, Lojas Americanas, Amer 3, que é Americanas S.A., Petri 4, né, Petrobras, Locamérica, Petri 3, Localiza, Vale e TIM também sobem entre 0,17% até 1,5% no pregão. Já as maiores quedas, a gente teve ali quedas bastante acentuadas, né? A Ultrapar caiu no 12,05% hoje, seguida por Minerva, que caiu 10,46%, aí, voltando, né, o que tinha subido ontem no aftermarket. A gente até acompanhou aqui em primeira mão no BMC Now, né, Hanna? Bom, também teve B3, SA3 aí caindo 7,7%, o Grupo Via caindo 7,07%, JBS caindo 6,27%. Banco Inter caindo 6%, Qualicorp caindo 4,88%. A gente viu agora há pouco, inclusive, a notícia da Qualicorp, parece que ainda não reagiu, o mercado ainda não reagiu
tão bem a notícia, né? Copel, Gol, BTG caindo mais de 2,9% nesse momento, BR Foods, Embraer, Cielo e Iguatemi também caindo aí na casa entre 2,1% e 3% nesse momento, Hanna. E agora, queria já chamar de volta aqui o Marcos Lisboa, né, pra gente continuar. É isso aí, pra gente continuar aqui nosso papo aqui com ele. Já vamos colocar aqui ele na tela de volta com a gente, né, que a gente tem ainda muito assunto ainda para hoje, né, Rafa? Exatamente. Bom, Marcos, na sua última coluna da Folha, né, no domingo agora, você explicou que a proposta da reforma tributária não enfrenta as causas das distorções. Quais seriam, então, as mudanças que você ali faria na reforma tributária para ela que seja ali de fato eficaz, na sua opinião? Bom, tem dois temas de reforma tributária que estão sendo discutidos. Um é o imposto sobre consumo, né, que a tributação no Brasil é muito diferente do resto do mundo e ela é muito negativa para o país, né, porque ela acaba induzindo a escolhas de tecnologias defasadas, ineficientes, investimentos em áreas equivocadas, né, ela gera uma série de distorções. Acho que tem uma proposta na Câmara que está parada, que é muito boa, que é a PEC 45. O segundo tema é esse da tributação sobre renda. O Brasil tem uma série de distorções na tributação sobre a renda. O Brasil optou, né, por um modelo em que você tributa o lucro na origem, né, na empresa, né, e tem uma tributação razoavelmente elevada para um país emergente como o Brasil, né, em vez de tributar na distribuição do resultado, que é o dividendo, né. É uma maneira de tributar o lucro, né, e tributa muito o trabalhador formal. Onde é que estão as principais distorções da tributação sobre a renda no Brasil? Você tem uma série de regimes simplificados no Brasil, lucro presumido e simples, né, em que a legislação ela pressupõe que pedaço do faturamento é o lucro, a renda dos seus acionistas. É um pressuposto, né, uma tese. Olha, vamos supor que 32% do faturamento é lucro e aí o tributo, né? Só que em muitos casos a renda dos sócios, em particular em algumas áreas de serviços, em empresas, por exemplo, de profissionais liberais, o percentual que é lucro, que é a renda, né, vamos ser mais preciso, que é a renda dos acionistas, dos sócios daquele empreendimento, é muito maior do que 32%, muito maior, né? E o que acaba fazendo é que esse grupo de pessoas que tem empresas que faturam bastante, né, e que um pedaço grande desse faturamento da sua renda, estamos falando aqui casa de milhões de reais, né, é tributada a uma base muito baixa, né, e essa é uma distorção que existe, que ela é grave, né, e tem uma pressão imensa para que essa distorção não seja enfrentada. A gente vê aí órgãos de classe, profissionais liberais se mobilizando, né? Um discurso que é um pouco, olha, eu não quero ser tratado como os demais, eu mereço tratamento privilegiado. Apesar de eu ganhar, às vezes, dezenas de vezes mais que um trabalhador assalariado, eu quero pagar uma alíquota de imposto bem menor, como é hoje, e essa pressão está grande, e esse vai ser um ponto importante no debate dessa reforma tributária. Perfeito, Marcos. Agora eu queria trazer aqui um certo, né, enfim, eu vou jogar aqui um tema, eu queria saber como é que você iria reagir. Você se formou ali nos anos 80, eu vi numa entrevista, inclusive, que você tinha se formado nos anos 80, com uma lógica ortodoxa ali, aprendendo sobre grandes economistas, enfim, e que depois foi aprender sobre outros economistas que você considera importantes, como o grande Jean Tirole, né, lá o francês, ganhou o Nobel, inclusive. Ali, né, tem um livro magnífico que agora me fugiu o nome, mas eu queria saber como é que você vê aí, né, como essa nova geração de economistas, né, que se formam num mercado altamente tecnológico, competitivo, principalmente com a chegada das corretoras digitais, agora bancos digitais. Como é que você está vendo todo esse cenário, principalmente porque você é presidente do INSPER, né, enfim, está no meio acadêmico há um bom tempo? Obrigado. Na verdade, só um pequeno. Na época, a minha escola era muito heterodoxa, era o contrário, né? A gente conhecia pouco, né? A gente tinha pouco acesso no Brasil, né, à economia que se faz nas melhores escolas do mundo, né? Essa economia que tem modelos muito precisos, que usa muita base de dados, que procura verificar em que medida as teses estão adequadas aos dados, né? E muito do debate público brasileiro ainda é assim, né? É um debate muito desinformado sobre a pesquisa técnica
feita com muito cuidado, né? E que acaba levando para a economia um pouco da mandinga que a gente viu aí na discussão de saúde no Brasil, com esses remédios estranhos que alguns defendiam, né? A economia mudou muito, né, nesse período, mudou muito. Né? Acho que hoje tem uma geração que já vem muito mais bem treinada, né? Que já está, não são todos, né? Não é um grupo tão grande assim. O Brasil é um país ainda estranho na formação em muitos cantos, mas já começa a ter mais gente que está formada acompanhando as técnicas recentes. E você tem razão, você tem uma razão importante. A formação mudou muito. Hoje você tem acesso a bases de dados imensas, por um lado. Você tem as técnicas da computação que permitem integrar essas bases de dados, né? Inclusive transformar milhões de processos judiciais, por exemplo, em dados. É uma pesquisa muito mais rica hoje que você consegue fazer, né? E com as técnicas de estimação da econometria, né? Para testar, né? O grau de robustez das propostas que estão sendo feitas. Né? Você consegue testar, por exemplo, variações do desenho da legislação de falência, que impactos isso tem na produtividade, a agilidade dos tribunais no julgamento. Será que isso afeta os mercados? Será que isso afeta o bem-estar das pessoas? Né? Como é que regras específicas do desenho da gestão de educação podem afetar o aprendizado dos estudantes? Né? Então essas técnicas estão disponíveis. Eu temo que, infelizmente, no Brasil, elas ainda não estejam adequadamente disseminadas. Né? E, em particular, eu acho que o debate público brasileiro está muito carente de ter esse olhar mais cuidadoso sobre a evidência dos dados, das experiências de outros países, cuidadosa, antes de fazer escolhas que, por vezes, e sobretudo agora, estão sendo tomadas de forma incrivelmente precipitadas. Perfeito, Marcos. Agora, queria trazer outro tema aqui, né? Teve uma palestra que eu esqueci agora qual que era, acho que foi no Rio de Janeiro, que você cita sobre a CEPAL, né? Em que o Celso Furtado recebeu o Douglas Norte nos anos 60 ali para comentar um pouco sobre a economia no Nordeste. E aí eu queria te perguntar se você acredita que a gente está numa discussão ainda de política, de achismos, de estatização, privatização, enquanto a gente ainda não sai desse ciclo de discussões econômicas para realmente evoluir aí, né, nos próximos anos, enfim, né, a gente conseguir evoluir, a gente pode ter perdido aí também uma grande oportunidade, né? Afinal, como você bem diz, a população brasileira envelheceu muito mais rápido, né, do que, enfim, o resto dos outros países emergentes. Os casais tinham 6 vezes, cada casal tinha 6 filhos e hoje a gente tem 1,7. Enfim, como é que você vê todo esse ciclo? Você acha que a gente está fadado nesse ciclo vicioso aí, de discussões econômicas que nunca vão sair do lugar? A gente tem a mania de repetir velhos erros, né? Isso é um ponto. Né? Isso é um texto, para quem tiver curiosidade, né? O Leonardo Monastério, o Mário Bonaldi, que acharam lá nos arquivos do Douglas North, na Universidade de Duke. Ele visitou o Brasil no começo dos anos 60, enfim, a pedido do governo americano, para entender a proposta da Sudene. Né? Foi conversar com o Furtado, achou o Brasil um país meio estranho e achou que aquelas ideias não iam dar certo. Assim, vocês querem desenvolver nessa região com indústria, não tem mercado consumidor, não tem mão de obra qualificada, né? Por que não investir mais em gente? Né? Por que não fazer outro caminho? Né? Não tem escala aqui para isso. Enfim, e foi ignorado. Né? Bom, o Douglas North veio ganhar o prêmio Nobel 30 anos depois e a gente apostou naquele caminho proposto originalmente, e vamos combinar que 30 anos depois, né, as desigualdades continuam. Né? A mesma coisa aconteceu com vários tipos de política, por exemplo, vamos criar uma indústria naval. Né? Já tentamos aí 3 vezes e fracassamos nas 3 vezes. Né? Vamos fazer esse grande plano de expansão de refinarias no começo da década passada. E elas isso, algumas nem vale a pena terminar de tão caras que são, outras são muito mais caras que em outros países. E aqui não é uma questão de demonizar a política pública, de forma alguma. A política pública pode ser muito eficaz. A gente tem muitas histórias no Brasil do Estado promovendo políticas muito bem sucedidas, por exemplo, inovação. Né? A gente teve isso no caso do agronegócio, que a produtividade aí cresce aí 3% ao ano desde meados dos anos 70, um crescimento fantástico de produtividade, de aumentos de renda.
Né? Você teve o caso da Embraer, que a gente não tem ainda uma análise de custo-benefício adequada, mas que conseguiu se tornar uma empresa competitiva e integrada nas cadeias globais de produção. Né? A gente teve agora o exemplo da indústria energia eólica, que parece ter sido bastante bem sucedido. Né? O que tem é que nós descuidamos dos detalhes das políticas, da avaliação de impacto, né? Do desenho, saber fazer um diagnóstico bem feito, onde será que ela pode ser eficaz, onde será que ela não pode não ser eficaz, como é que eu faço se tiver um fracasso, porque isso é um problema grave que tem. Você aposta num caminho e ele dá errado, você criou uma indústria que não para de pé, é um setor que não para de pé, e aí o resto do país paga o preço por isso, né? Ou via subsídios, ou preços mais caros, ou máquinas mais ineficientes. Mas você não consegue, você fica refém daquele grupo que fala, olha, se tirar essa minha mesada, eu quebro. Né? E a gente tem muitos exemplos desses no Brasil. Então, eu acho que sim, você tem toda a razão. A gente no Brasil continua refém de experimentos feitos na base do eu acho que, vamos lá, e assim que funciona. Esse debate polarizado, mercado ou Estado, não ajuda. Né? E repetindo erros recorrentemente. Estamos aqui agora de novo criando mais subsídios cruzados, mais meias entradas, né? Do velho Estado patrimonialista, moto não pagar pedágio, vamos subsidiar o diesel, vamos dar mais reajustes para a categoria de servidores A, B ou C, enfim, parece que esse é um ciclo que está, por isso que eu digo, né? A gente tem que tentar, seria bom se conseguíssemos fugir um pouco dessa polarização que parece que não tem alternativa. Tem sim. Né? Só que ela é muito diferente dos extremos que hoje dominam o debate. E não é um meio do caminho, é um caminho realmente diferente. Perfeito, Marcos. Bom, agora minha última pergunta aqui antes de chamar a Hanna de volta aqui. Queria te perguntar então ainda sobre esse assunto, né? Como é que a gente pode achar então um ponto de equilíbrio entre manter as empresas estrangeiras aqui e economizar com esses incentivos às fábricas no Brasil? A gente viu agora, por exemplo, uma saída enorme de fábricas aqui do Brasil, né? Ou é necessário uma fábrica aqui no Brasil? Não é? Qual que é o ponto positivo? Qual que é o ponto negativo? A gente vai dar incentivo, não vai? Como é que você iria avaliar essa situação? Eu acho que, em primeiro lugar, é fundamental acabar com as distorções que nós mesmos criamos. Quer dizer, boa parte dos problemas que nós temos no Brasil são criados por nós mesmos, as distorções tributárias. Né? Por que um produto tem uma regra tributária e o outro tem outra? Né? Por que uma categoria de profissionais liberais paga um imposto e o trabalhador de uma empresa paga um imposto muito maior, apesar de ganhar menos? Né? Por que a gente tem um sistema tributário que acaba induzindo escolhas de tecnologias ineficientes? Então, primeiro, acho que essa agenda tributária é importante. O segundo, uma agenda de abertura comercial. O Brasil, de fato, se integrar no mundo. Né? O mundo é grande e tem escala. Né? Eventualmente, a gente vai comprar coisas que outros países fazem muito melhor do que a gente, numa escala muito grande. E nós vamos vender coisas que a gente faz muito melhor. Né? E não é a velha dicotomia indústria e agricultura. Não é esse o ponto. A integração das cadeias, os países se especializam em etapas do processo de produção. E não tem mais também essa diferença entre serviços e produtos. Né? Então, acho que superar um pouco essas velhas polarizações muito antigas, né? E pouco técnicas, e que viram mais um debate, né, retórico do que, de fato, o entendimento do tamanho dos problemas. E por fim, aí sim é o espaço nobre da política, né? Enfrentar os dilemas que o país enfrenta, né? Tratar dos nossos dilemas. A gente tem um Estado no Brasil, por exemplo, muito grande, né? O governo do Brasil, para um país emergente, os governos são muito grandes, né? Apesar disso, quando a gente olha os dados de comparação internacional, a população se beneficia muito menos aqui do que em outros países. Falando inclusive de países emergentes, a gente fala da qualidade da educação, né? A gente fala da qualidade da infraestrutura, né? A qualidade das políticas de cuidar dos mais pobres, né? Aparentemente o debate acaba sendo capturado pelos interesses de algumas corporações de servidores, né? Como se o fim do Estado fosse beneficiar esses grupos ou fosse beneficiar interesses privados de empresas por vezes ineficientes. Será que ele vai conseguir discutir a política pública com base no cidadão? O que vai ser melhor para os... Vou passar a discutir educação olhando o aprendizado dos alunos, e a meta da educação vai ser as crianças de fato aprenderem, como em outros países, no ensino médio.
Será que a gente vai conseguir discutir como melhorar a qualidade da política pública para beneficiar a sociedade em geral? Será que ele vai dar esse salto? Ou a gente vai continuar refém desses grupos de interesses que distorcem a medida da Eletrobras, né? Que querem brechas na reforma do imposto de renda para pagar menos que os outros, né? Infelizmente, no momento, a gente continua na mesma tocada de muito tempo no Brasil. Perfeito, né? Ó, a gente segue aqui conversando com o grande Marcos Lisboa. São agora 5 horas e 24 minutos. Marcos, a gente está caminhando aí, né, já para o meiozinho do nosso BMC Now. Queria que você deixasse, então, né, para a gente finalizar, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando nessa tarde. Olha, obrigado ao convite de vocês, né? Acho que apoiar a imprensa, né, é fundamental, né? E eu fico muito feliz quando vejo novas iniciativas como a de vocês, então para mim foi um prazer imenso. Acho que trazer os dados para o debate, né, trazer e evitar cair na armadilha, né, da polarização, né, quando as medidas do debate público prometem grandes contrastes e o debate acaba ignorando, né, os detalhes das medidas, né? Política pública, ela se faz no detalhe, né? A gente estava mencionando antes o Tiroli, né, que é esse livrinho bacana dele, de divulgação do que é economia, que é a economia do bem comum, né? Conhecer os detalhes, conhecer a técnica, conhecer os fatos, né? Desconfiar das promessas e mergulhar nos dados. Eu acho que a imprensa cumpre, mas podia cumprir mais ainda. Um papel fundamental de fato destrinchar, por exemplo, a gente está vendo hoje a discussão dos precatórios, né? Um dos temas aí. Vamos ter que parcelar os precatórios. Tem um argumento oficial que era, olha, se não parcelar o precatório, eu vou descuidar, eu vou descumprir a lei, porque, enfim, eu tenho as restrições que existem, como teto de gasto e outras restrições, e se eu pagar o precatório, que é uma dívida do governo, é uma dívida judicial, né? Eu vou descumprir a lei. Não é bem verdade, né? Por exemplo, né? Você podia ter um orçamento que não tivesse a emenda do relator, né? A gente fez um orçamento que transfere a discricionalidade da política pública para o relator, né? na Câmara, mas como assim, né? Aí falta dinheiro, né? Eu estou aumentando os gastos com fundo partidário em 5 bilhões de reais. Tem proposta de aumentar ainda mais os gastos de destinação política, né? Olha, se você não tiver emenda, fizer um orçamento sem emenda do relator e trazendo para um nível mais razoável no passado o dinheiro para fundo partidário, né, a gente teria recursos para fazer os gastos que querem ser feitos, né? As obrigações judiciais, a dívida tem que ser paga e melhorar os programas sociais. Então, com frequência, o debate propõe como se só tivesse aquela solução. Não é verdade. E eu acho que a imprensa tem um papel fundamental de explicar, né, os problemas, os dilemas e aqueles detalhes que não são ditos, né, mas que são os relevantes e que podiam fazer a diferença. O caso dos precatórios, para mim, é típico. Tem saída sem dar esse quase calote que está sendo proposto nos precatórios. Não é exatamente o calote, esse parcelamento compulsório de uma dívida judicial, que fere as boas regras do jogo. Perfeito. Ó, já queria, inclusive, até pedir para o Rafa voltar aqui com a gente, para a gente já, né, começar a se despedir aqui dessa aula, né, que o Marcos Lisboa deu aqui para a gente, para os nossos telespectadores também. Então, já queria agradecer você pelo convite, por você aceitar, né, o nosso convite e participar aqui com o nosso BMC Now, né, Rafa? Exatamente, e sinta-se sempre à vontade, viu, a voltar mais vezes aqui. A gente deixa a porta aberta não só para o BMC Now, mas como para toda a grade de programação aí da BMC News, viu, Marcos? Olha, obrigado a vocês. E eu não sou grande não, tá? Eu só sou um técnico que tenta ajudar o debate, é só isso. Quem importa aí é a política, quem importa são vocês que fazem a comunicação. Obrigado pelo convite.
Imagina, a gente que agradece a sua participação aqui. Obrigada, Marcos. Um bom finalzinho aí de quinta-feira para você. A gente segue então aqui com o nosso BMC Now. São agora então de novo falando do horário, 5 horas e 28 minutos. Vamos seguir então atualizando os balanços das empresas aqui. O lucro líquido da Enauta salta a 464,2% e atinge número recorde de 635 milhões e 700 mil reais no segundo trimestre. O Rafa tem os números aí desse balanço para passar aqui para a gente. Hanna, a petroleira Enauta reportou na noite de quarta-feira um lucro líquido de 635,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, um salto de 464,2% na comparação anual e o maior resultado da história da companhia, puxado pela incorporação de uma fatia adicional de 50% no campo de Atlanta, que foi ali no valor de 542,1 milhões de reais. O lucro líquido obtido no período, que também reverte um prejuízo de 15,8 milhões de reais visto no primeiro trimestre deste ano, ainda refletiu um aumento do resultado operacional, principalmente no campo de Atlanta, disse a companhia. De acordo com a empresa, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA na sigla em inglês, alcançou 1,067 bilhão de reais no período, uma alta de 241,7% em relação à mesma etapa de 2020, também influenciado pela incorporação da participação adicional em Atlanta. A receita líquida da Enauta no segundo trimestre apresentou um aumento de 43,3% em comparação anual a 349 milhões de reais, puxada por um salto de 300% na receita do campo de Manati e pela alta do petróleo Brent, enquanto a posição de caixa líquido avançou em 27,3% para 2 bilhões de reais. Hanna. Obrigada, Rafa. Seguindo aqui com os números do balanço, aí a Votorantim reportou um lucro líquido de 2 bilhões e 773 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo aí um prejuízo no mesmo período do ano anterior, com a ajuda de um boom em commodities e cimento. A receita líquida trimestral saltou 68% em relação ao ano anterior, passando aí para 12 bilhões e 711 milhões de reais, enquanto os seus custos cresceram em ritmo mais lento. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização triplicou, passando aí para 3 bilhões e meio de reais, o que ajudou a reduzir o endividamento da holding. A relação dívida líquida, em relação ao EBITDA caiu para 0,92 vezes em relação ao nível mais baixo desde 2006, ante 3,55 vezes vistos aí há um ano. E a Oi, atualmente em situação de recuperação judicial, reverteu o prejuízo bilionário ao registrar lucro líquido de 1 bilhão e 139 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. O saldo negativo era de 3 bilhões e 409 milhões de reais há um ano. De acordo com o balanço divulgado ao mercado, a receita líquida consolidada atingiu 4 bilhões e 300 milhões de reais, com queda de 1,5% em relação aos 3 primeiros meses de 2021 e de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento residencial da Oi, que atua no setor de telecomunicações, ficou em linha no comparativo comparativo sequencial e representou um crescimento de 3,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Ancorado pelo forte ritmo de crescimento da fibra, que reflete o foco de atuação da nova Oi nesse segmento em substituição aos serviços legados de cobre. Hanna, e o EBITDA da Oi foi de 1 bilhão e 284 milhões de reais no trimestre passado, 5,5% menor que o ano antes, cujo saldo foi de 1,3 bilhão. A Oi apresentou uma dívida bruta consolidada de 29,1 bilhões entre abril a junho, um aumento de 3,3% ou 917 milhões de reais em relação ao registrado no primeiro trimestre e de 11,5% ou 3 bilhões de reais no ano contra ano. O salto sequencial e anual são decorrentes principalmente da emissão da debênture privada da Infraco no valor de 2,5 bilhões de reais, uma debênture que deverá ser pré-paga no evento de cash-in dos recursos decorrentes da venda do controle da companhia.
Já o caixa consolidado totalizou 3,4 bilhões no período, o que representa um crescimento de 13% no comparativo trimestral e uma redução de 43,7% no ano contra ano. Logo, a dívida líquida da Oi somou 25,6 bilhões de reais no trimestre, 2,1% maior e 28,2% no comparativo anual. O aumento anual também é resultado do pagamento de obrigações pontuais no período, como de obrigações previstas no plano de recuperação judicial, junto a fornecedores e os juros do bonde 2025. Hannah. Obrigada, Rafa. E a companhia aérea Azul registrou prejuízo líquido ajustado de 1 bilhão e 168 milhões de reais entre os meses de abril e junho deste ano, um valor aí 21,5% menor do que as perdas aí no mesmo intervalo no ano passado. Segundo o balanço publicado no site da CVM, a empresa reverteu o prejuízo líquido de 2 bilhões e 900 milhões de reais de um ano atrás. Mas nesse caso, leva-se em conta o resultado financeiro ajustado pelas despesas com debêntures conversíveis, dado que o preço da ação está consideravelmente acima do preço do exercício. A geração de caixa, medida aí pelo EBITDA, ficou negativa em quase 51 milhões de reais no período, ante resultado também negativo há um ano, que era de 324 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada do segundo trimestre foi negativa em 3%, ante margem negativa de 80,8% no mesmo período de 2020. A receita líquida subiu para 323,9%, passando para 1 bilhão e 700 milhões de reais na base anual. E agora falando nelas, nas criptomoedas, antes da gente chamar aí o nosso segundo convidado do dia para analisar o cenário do mercado, eu volto com ele, Rafael Lara, que sempre está de olho aí nas moedas digitais. Rafa, fala pra gente então como é que está a situação do Bitcoin nesse momento. Perfeito, Hannah. Bom, o Bitcoin hoje está caindo 3,11%, até dando uma olhada aqui, refresquei aqui porque o Bitcoin nunca fecha, as criptomoedas nunca fecham, então pode ter alguma atualização, mas de fato está caindo nesse momento 3,11%, aos R$ 236.405. Ele chegou numa máxima hoje de 242 mil, mas acabou aí tomando uma correção agora no fim do dia. Mas a grande notícia do dia, Hannah, é que foi divulgado que o Messi, Lionel Messi, o jogador que era do Barcelona e foi para o PSG, aí, vai receber parte do salário no PSG em criptomoedas. Na quinta-feira, essa informação foi inclusive da agência Reuters, que divulgou primeiro. O PSG afirmou que o pacote de boas-vindas do argentino, também chamado de taxa de assinatura, inclui a criptomoeda PSG Fan Tokens. E aí o futebol mundial ficou aí de olho nessa questão aí das criptomoedas. O PSG Fan Token, que é uma criptomoeda que foi lançada esse ano, em 2021, em parceria com o clube francês pela Socios.com, a Socios.com, que tem ali sua criptomoeda da Chilis, a Chilis, que é uma criptomoeda aí focada no setor esportivo, uma token aí, e chamou muita atenção, porque, ora bolas, o Messi vai ganhar muito dinheiro, mas aí parte dele em criptomoedas, será que foi um bom negócio? Pra gente saber se é um bom negócio investir ou não em criptomoedas, eu convido todo mundo a assistir o programa Crypto News, que eu apresento amanhã, sexta-feira, 6 horas da tarde, aqui na BMC News, Hannah? É isso aí, Rafa? A gente segue aqui com o nosso BMC Now, porque agora são 5 horas e 36 minutos. A gente vai receber agora, então, o nosso segundo convidado do dia, o Beto Assad, analista técnico da Kinvo, que vai fazer aí a leitura do dia com a gente. Beto, boa tarde para você. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, Hannah. Boa tarde, Rafa. Como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então, antes da gente começar aqui a nossa análise aqui com o Beto, já queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando, já deixem no chat empresas que vocês querem que a gente analise aqui com ele, para não ter problema, Rafa? Dá Exatamente. Tempo de analisar, o pessoal vai mandando lá as empresas, a gente vai uma por uma, por ordem de chegada aqui no nosso chat. Mas vamos que vamos começar então. Já queria pedir, Beto, para você compartilhar a sua tela com a gente, para que o pessoal que está nos acompanhando e a gente também consiga analisar aí a sua explicação. Vamos começar então, Vamos começar aí por Ibovespa, para saber como é que se comportou, chegando a bater os 120 mil pontos de mínima, Situação bem complicada nessa semana. Vamos lá, Ele segue nessa tendência de baixa aí de curtíssimo prazo. Vai tentando perder um fundo importante aqui, que foi marcado no dia 3. A mínima de hoje foi exatamente
na região lá dos 120.500 pontos, né? Mas segue com zigue-zague descendente, essas médias aqui alinhadas, indicando continuidade de movimento de queda. O desenho, digamos assim, do dia nos leva a crer num dia de queda, pelo menos se perder a mínima do dia de hoje, num dia de queda para o Ibovespa, e deve encontrar pelo menos um suporte aí na região dos 120 mil pontos, que é número redondo, né? O mercado gosta de respeitar um pouco esses números redondos, mas segue com esse viés de baixa que a gente já vem comentando nos últimos dias, né? Eu ainda acho, pela movimentação que ele vem fazendo, que tem boas chances de me buscar a região lá dos 119.250 pontos aproximadamente, que seria justamente a correção de 50% de toda essa perna de alta, né, que vem desde março do ano até a nossa máxima histórica. Boas chances, então, de a gente testar essa região de 50%. Essa retração de 50% costuma ser um patamar importante de suporte para o Ibovespa, tá? Vamos ver, então, como ele vai se comportar, mas eu acredito realmente que ele tenha boas chances de buscar essa faixa. Principal resistência dele agora é o último topo que ele fez, máxima aí da semana, lá na região de 123.600 pontos aproximadamente, que já tem, digamos aí, a média de 21 pontos chegando para fazer companhia e reforçar isso aqui como uma importante resistência no curtíssimo prazo, tá? E falando rapidamente, antes de passar para os ativos pessoal, de dólar futuro, ele vai também brigando num ponto importante. Ele está na retração de 38,2 de toda a perna de queda. Está brigando numa zona de armadilha, né? O que é a zona de armadilha? Quando a gente se encontra entre médias importantes. Então a gente tem a média de 8 com a média de 21 indicando já uma tentativa de tendência de alta, mas ambas as médias estão abaixo dessa média laranjinha aqui, que é a média de 200 períodos, que coincide inclusive com a retração, né, de Fibonacci, ou seja, é um ponto importante de resistência aqui. Mas a movimentação no curtíssimo prazo vai dando sugestão para a gente de um zigue-zague ascendente, querendo botar, digamos aí, o dólar acima dessa região dos 5.300, né? A gente tem vários topos aqui, né, entre a região dos 5.325, mais ou menos, até a região dos 5.300, 5.290. Se conseguir ganhar essa região aqui, deve testar 5.389, que seria aí a correção de 50% de toda essa perna de queda, que é o contrário, digamos assim, do Ibovespa, né? Vem lá do comecinho de março até a mínima que a gente fez aqui em junho, tá? Se voltar a cair e gerar um novo zigue-zague descendente para baixo da média de 21 períodos, de repente o dólar volta a traçar um cenário mais negativo, mas por enquanto, no curtíssimo prazo, ele já começa a fazer zigue-zague positivo. Está numa região de briga, está perigoso ainda, principalmente para quem quer comprar dólar, mas o ideal é esperar sair dessa região de confusão aqui para tentar, de repente, fazer algum tipo de posição, porque aqui está bem arriscado por enquanto, tá bom? Perfeito, então, Beto, bom, muita gente aqui, como me dá orgulho de ver esse chat, Hanna. Agora a galera manda logo de cara aqui, olha como é que é legal, vai dar tempo, se Deus quiser, de todo mundo aqui. Bom, vamos lá, Luiz Perazzolo, que não é bobo nem nada, já veio de MODL11, MODL11, acho que é... Qual que é a ação da MODL11, hein? Vamos já Banco Modal, unit do Banco Modal, Banco Modal. Isso. Papel com pouco tempo de vida, né? Aquilo que eu falo, não tem um ano de histórico. Qualquer tipo de análise eu vejo de maneira um pouquinho mais prejudicada quando a gente fala de gráfico. Com tão pouco histórico, né? Tão pouco tempo, digamos assim, de tela o papel. Né? O que a gente vê? Ele tá, desde que abriu, ele está trabalhando numa congestão um pouquinho ampla, né? Desde o seu preço de abertura, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, deixa eu tirar esse quadro só por enquanto. Desde o seu preço de abertura, lá nessa faixa, lá perto dos R$20, e marcou um suporte com a mínima que ele fez lá em junho, na faixa dos 15,40. E vem fazendo movimentos amplos dentro dessa faixa. Né? Chegou próximo do topo, quando a gente teve essa perna de alta, e chegou próximo do fundo. O que ele faz para quem está acompanhando no curtíssimo prazo, esperando de repente uma retomada do movimento de alta, né? Para quem entrou de repente no IPO ou algo do gênero? Ele está... O sinal mais interessante que eu vejo agora é que ele conseguiu ganhar um topo anterior, ganhando média de 21 períodos também, né?
mas a média de 8 períodos, minha média mais curta, ainda está embaixo da média de 21, né? Então, pelas médias, ainda indica um pouquinho mais de pressão vendedora, apesar da força que ele vem tentando mostrar para retomar um movimento de alta. Esses dois fechamentos foram interessantes, né? Acima da média de 21 períodos. Se a gente conseguir romper a máxima da semana, de repente ele começa a dar sinais de querer testar de novo topos e fundos anteriores lá para trás, tá? Se voltar a fechar para baixo e de repente perder esse gap, né? Esse gap, a fronteira desse gap, a primeira fronteira, que é justamente a abertura de ontem, marca um ponto de suporte interessante, é um gap aí de 2% mais ou menos. Se fechar abaixo dessa região, né, dos 16,75, sugere para a gente fechamento do gap, e aí possivelmente querer testar de novo região de fundo histórico do papel, né? É pouco tempo para falar, está no ano, mas de repente ele volta a testar esses fundos importantes aí nos 15,40, antes passando pela região aí dos 15,75, tá? Para quem busca algum tipo de entrada com base em gráfico, no momento eu acho bem complicado de pensar em alguma coisa, dado pelo histórico curto e por a gente estar justamente no meio de uma confusão que o papel vem fazendo desde que abriu o capital. Tudo bem? Perfeito, então, Beto. Bom, vamos dar uma olhada aqui, então. Aí, Luiz, então, já está aí, o seu ticker está respondido. Logo após veio o Helder, né? O Helder aqui que está sempre com a gente aqui, perguntando sobre IOCP Maxion, MYPK3. Aí. IOCP Maxion, que eu já acho que subiu 1,01%, salvo engano, viu? Posso estar errado agora, mas acho que subiu um pouquinho hoje no pregão. Fechou em alta, vamos lá. A alta foi de 1,07, né? Mas aquilo que eu comentei, inclusive, com vocês no último pregão, né? É o famoso subiu caindo, que eu gosto de falar, né? Que, apesar de ter fechado em alta, a sinalização é feia, né? Por quê? Ele abriu com uma alta superior ao que fechou, né? Abriu com uma alta de 3,60%, mais ou menos, aqui 3,40%. Chegou a ter uma alta aí de quase 7%, veio testar a região de topos anteriores, né? É uma região de confusão que o papel se encontra, né? Pelas médias aqui toda bagunçada, a gente não tem um alinhamento claro de médias, né? E ele sugeria para a gente até um rompimento, dá para falar que tinha uma linha de tendência de baixa, algo do gênero. Ele até fechou rompendo, né? Se a gente desenhar essa linha de tendência de baixa, deixa eu colocar aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Ele voltou exatamente para testar um topo anterior que caracteriza o rompimento dessa linha de tendência. Tem um volume muito alto hoje, e como eu disse, apesar de ter fechado em alta, o candle em si, né, a sinalização do dia é feia. Apesar da alta pressão do dia, foi muito mais vendedora, né? A perda dessa mínima, jogando ele para baixo dessa linha de novo, me sugere uma continuidade. Vamos ignorar as médias, tá? Só para a gente ter uma ideia de price action mesmo. A perda dessa mínima, depois de testar esses topos, me sugere continuidade de movimento de queda, vindo testar, quem sabe, esses novos fundos. A questão é, agora voltando a colocar as médias na equação, né? Elas estão realmente numa bagunça aqui, né? A gente está com a média de 21 acima da média de 200, a média de 8 querendo cruzar e no meio das duas, né? Mas com o papel dando uma sinalização um pouquinho mais negativa no dia de hoje. O que seria interessante para a gente ver uma retomada, de repente, no movimento de alta desse papel? Ele não fechar para baixo dessa linha novamente, conseguir, de repente, ter amanhã, uma sexta-feira um pouco mais positiva, gerando um candle interessante aqui, que venha fechar em alta, com um volume legal, até algum candle que me sugira algum padrão de compra, né, para quem gosta de padrões de candle, aí pode sim começar a ficar mais interessante, porque ele geraria um sinal acima dessa linha de baixo que foi rompida e acima de todas as médias, que tentam, né, começam a querer ficar alinhadas novamente todas para cima. Então, eu esperaria amanhã para ver o que o papel vai fazer, para ver se dá um sinal mais claro de continuidade de movimento de alta ou não, ou se ele volta fazendo essa confusão e quem sabe volte até a testar região de fundo que o papel fez aqui no mês, lá na região dos R$14 aproximadamente. Tá bom? Momento aí, eu acho, de ficar de olho, aguardar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência. Perfeito. Agora o Vinícius Portelo perguntou sobre B3SA3. A B3 aí fechou com uma terceira marqueda do dia, salvo engano, aí caiu 7,71%. Tomou um baque a B3, hein? E esse ano tá difícil para B3, hein? Caiu mais de 25% já. Não foi um dia muito promissor, digamos assim, muito interessante, né? Até tirando o zoom para a gente ter uma ideia
o que a gente tem lá para trás como suporte e resistência. O papel que já vinha em tendência de baixa, claro, acho que eu até comentei com vocês, né, no último pregão, tá aqui, zigue-zague descendente, claro, ele vinha fazendo depois que perdeu aqui e fez o pivô de baixa, fez o pullback até a região de médias, e para quem gosta de trabalhar com venda, papel dando vendas técnicas muito bonitas, né? Aqui são aquelas operações que, para quem gosta de análise técnica, são as operações de livro, né? Aquela que a pessoa pega para estampar no livro as operações que dão certo. É justamente isso que ela está fazendo, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse pivô que o papel traçou, né, que ele fez, o ativo, ele fez o pivô quando fechou essa região, voltou para fazer o pullback exatamente no fundo que foi perdido, fechou, né, dando continuidade ao zigue-zague de baixa, digamos assim, e aí abriu com um gap muito forte, já de 4%, e o gap, inclusive, pulou, digamos assim, o objetivo de 100% desse pivô de baixa, já foi para o objetivo de 161,8%, e pela movimentação de hoje, com o candle que fez, né, aqui ao contrário da MYPK3, né, que eu falei que subiu caindo, não, esse aqui caiu e caiu com vontade, porque abriu com gap de baixa e teve um candle muito forte de venda, né. Quero ver como ele vai se comportar a partir de agora, porque a perda dessa mínima me sugere o teste da extensão de 200% lá na região dos 13,50. Se a gente tirar um pouquinho desse zoom, o que a gente tem nessa região dos 13,50? É exatamente uma região de topo anterior. Então, acredito que a gente tenha boas chances de testar essa região dos 13,50 como objetivo dessa queda. E me chama a atenção o quê? A gente já começa a ficar com o IFR um tanto quanto sobrevendido, né? A gente já está com o nosso IFR, aqui nosso índice de força relativa, na casa dos 18,73, já estamos fechando abaixo de 20, mas ainda não temos nenhum cenário de divergência, nada do gênero, né? Com essa queda de hoje, esse fundinho que ele está fazendo, pelo menos por enquanto, já é menor um pouquinho do que a última queda que o IFR fez. Então, para quem gosta, que eu falo, né, gosta de tentar pegar a faca caindo, ou seja, grandes quedas, para tentar pegar o mais barato possível, não vejo ainda sinalização no papel de, pelo menos no curtíssimo prazo, de parada dessa queda. Não com a sinalização de hoje. Esperaria aí amanhã, por exemplo, ver o que o papel faz na próxima semana, no início da próxima semana, para ver se dá pelo menos algum sinal mais claro de cansaço da queda. Porque, por enquanto, com a sinalização de hoje, isso não está acontecendo. Tá bom? Perfeito, então, Beto. Bom, o Helder aqui também perguntando sobre HCTR11. Olha, o Helder, nosso grande Helder aqui, ele vem com tickers sensacionais para a gente testar o nosso conhecimento aqui de mercado. HCTR11, que é um fundo imobiliário da Hectare CE. Um grande abraço então aí para eles aí, o FI Hectare CIER aí, né, que custa R$120,59 hoje. Fechamento de hoje se aproximando de um fundo, abriu a semana em gap e seguiu, né? A gente teve um gap exatamente na segunda-feira e vem fazendo movimentos consecutivos de queda, de candles vermelhos, chegando próximo de um fundo, junto com a média de 200 períodos, né? Primeira coisa que eu falo, né? Não sou muito fã também de utilizar análise técnica para falar de fundos imobiliários, mas porque eu gosto de fundo imobiliário, olha pela ótica muito mais dos fundamentos, quanto que ele gera geralmente de dividendos, mas o gráfico dá uma foto legal do que está acontecendo com o papel. E a gente tem justamente um fundo agora, próximo com a média de 200 períodos, com o ativo chegando lá, né, o fundo chegando lá de maneira já um pouquinho cansada, né, 12,48 aqui no nosso IFR, e depois de vários dias sequenciais de queda. Para quem gosta, né, de tentar pegar, então, aí como comentei, a faca caindo, aqui a gente já tem um fundo com uma média importante, com o papel chegando lá de maneira esticada. Se gerar, de repente, algum candle, ao testar essa região, algum candle que sugira, né, um padrão de compra, com um volume interessante, para quem gosta de se arriscar, né, porque é uma compra que eu vejo com maior risco, por estar no meio de médias importantes, né, entre médias importantes, zona de armadilha, mas pode ser um ponto para quem quer, de repente, comprar um pouquinho, né, de cotas aí, para quem principalmente trabalha com compras assim,
sequenciais de algum ou de outros fundos, né, imobiliários, pode ser um ponto interessante, um ponto pelo menos de respiro aqui para o papel dar uma tranquilizada nessa queda que está bem abrupta, né, nos últimos dias. Então, fique de olho nessa região dos R$120. Se realmente resolver segurar por aqui, gerar algum sinal de reversão, pode ser que dê algum sinal de compra aí de curto prazo, mas, volto a falar, de alto risco. Perfeito, então, Beto, então tá aí para o grande Helder aí, que perguntou sobre HCTR11. Bom, logo após veio a Ana Cristina Severino Costa, perguntando sobre Soma 3, aí a ação do Grupo Soma. Aí, né? O Grupo Soma no holofote do mercado financeiro. Movimentação interessante, vinha trabalhando num canalzinho de baixa, tá? Com vários testes aqui, um canal bem desenhado até, tá? E a gente fez o rompimento do canal ontem. Hoje deu sequência ao movimento de alta, apesar de ter deixado uma sombra superior, indicando que os vendedores defenderam, né, uma boa parte dessa alta. Mas é uma sinalização interessante para quem gosta de comprar rompimento de canais, esse tipo de coisa, ainda mais por ser um rompimento de um canal de queda, mas que estava a favor de uma tendência mais longa de alta, teve compra nessa região aqui, acima da máxima de ontem, né, na faixa dos 18,10, mais ou menos, 18,15, tá? E aí, um stop mais conservador, de repente, se alguém quis comprar esse ativo, né, ou de repente ainda pensa em entrar nesse ativo para pegar esse rompimento de canal, o mais conservador seria abaixo do fundo anterior, um stop que eu considero bem mais agressivo seria abaixo da própria mínima que gerou a entrada, tá? Aí fica também muito ao gosto do trader, né, do risco que ele gosta de assumir. Uma alternativa para quem quer, de repente, pensar em entrar no ativo, espera ele ver como ele vai desempenhar aqui, ver se ele faz um pullback até a região de rompimento, gera um novo sinal de compra, que seria aí sim uma compra até mais conservadora e mais assertiva, mais segura, digamos assim, que é justamente esperar o pullback de um rompimento de um canal ou de uma linha de tendência para pensar em fazer entrada. E aí aumenta, por exemplo, a possibilidade dele vir testar esse topo anterior lá na faixa dos R$20,25 aproximadamente, tá? Então, ficaria de olho nisso. Se ele voltar a cair e perder o candle que fez o rompimento do canal lá na faixa dos R$17 mais ou menos e voltar a perder também esse fundo anterior aqui dos R$16,70, aí desfaz esse cenário mais positivo que começa a querer se formar no papel de novo, inclusive com a média de 8 tentando cruzar a média de 21 para cima, né? Se ele realmente desfaz esse cenário perdendo esses fundos que eu apontei para vocês, aí no curto prazo o papel deve dar continuidade ao seu movimento de queda aí, né? Na verdade, retomar um movimento de queda que ele vinha fazendo quando engatou esse canalzinho de baixa. Mas a perspectiva no curtíssimo prazo começa a ficar positiva para o papel sim. Tá bom, Ana? Tá certo, então aí Ana, o grande Beto Assad respondeu aí sobre o Grupo Soma e veio depois o Edésio Trindade perguntando sobre BPAN 4, o Banco Pan, aí o Banco Pan. Banco Pan que é o antigo Pan-Americano, né? Estou equivocado ou não? Acho que é mesmo, né? Banco Pan, que era o Banco Pan-Americano, que inclusive eu comentei com o grande Guga Almeida na última geometria. Sabia, Hanna? O fundador do Banco Pan, sabe quem foi? Silvio Santos. Ó, tá vendo? O grande Silvio Santos. 1969. O Grupo Pan, que inclusive ficava ali na região da Paulista, né? Que inclusive tá aí para alugar um bom tempo aí o imóvel comercial. Mas enfim, vamos olhar aí. Exatamente, mas vamos dar uma olhada no Banco Pan aí. Vamos lá, acabei de traçar essa linha de Fibonacci, enquanto a gente estava lembrando da história aí do Banco Pan. O que acontece aqui? O que acontece com o Banco Pan? Vinha numa tendência de alta no curtíssimo prazo muito bonita, até que começou a trabalhar com zigue-zague descendente, tentou até romper alguns topos anteriores, não conseguiu. A gente até pode falar que ele rompeu um triângulo aqui para baixo. Deixa eu desenhar esse triângulo para vocês poderem visualizar de maneira mais clara. Ele tinha um triângulo se formando aqui, tá? Teve o rompimento para baixo. Quando a gente tem um rompimento de triângulo, geralmente o que é? É um pivô que está se formando de qualquer maneira. Dá para analisar de maneira mais simples assim, né? Ele fez um fundo, tentou se segurar na retração de 38,2 de toda essa perna de alta que vem desde o fundo que o papel fez
lá também em março e fez uma sinalização bem negativa no dia de hoje. Por quê? E tentou voltar para cima das médias, né, da média de 8, pelo menos, não conseguiu e fechou hoje perdendo novamente essa retração lá na região dos R$20,20, que é a retração de 38,2. O volume não foi, assim, de chamar tanto atenção. Se tivesse tido um volume muito mais alto, a perda da mínima aqui, até para quem gosta, né, de repente, de operar na venda, poderia até pensar em cenário, em uma operação de venda também, uma venda mais agressiva, mas provavelmente estaria confirmando a perda desse fundo também, né? As mínimas estão muito próximas, acho que exatamente na mesma região. Então, no curtíssimo prazo, eu não vejo compra para o papel, tá? Eu vejo sim ele com mais perspectivas de continuidade do movimento de queda. E se ele vier a perder a mínima aqui do começo do mês e também a mínima da semana que foi feita hoje, acredito bastante num teste dessa região dos 18,30, que seria o quê? A região de retração de 50%, né, dessa perna de alta. Ou seja, se ele voltar nos 18,30, significa que o ativo vai corrigir 50% de toda essa alta que ele fez entre março e junho desse ano. Aqui já é uma região, né, junto tanto com a mínima e a região de 50%, que tem um acúmulo lá atrás do papel. A gente vê que aqui já foi uma região de briga no passado. Então, essa região dos 18,30 pode oferecer algum tipo de suporte interessante para o papel. Mas, por exemplo, compras no momento, né, com as médias aqui de 8, abrindo em relação à média de 21, com o zigue-zague descendente cada vez mais claro para a gente, com a sinalização que ele deu para a gente hoje, não vejo compras no momento, eu acho bem arriscadas. Quem está de fora, é melhor ter um pouquinho de paciência para ou esperar algum sinal de reversão de tendência, que seria se ele, por exemplo, voltasse a subir a partir de amanhã e viesse a romper o topo anterior, até daria para falar que tem um pivôzinho se formando, né? Ou senão, o ideal é esperar realmente mais uma correção, IFR começar a ficar mais sobrevendido, ele testar de repente média de 200 períodos e outras retrações, como essa retração de 68,2, que é a mais importante, está lá na região dos 16,43, né? A retração de 68,2, que é a razão áurea de Fibonacci, para quem gosta de utilizar essa ferramenta, que é o principal ponto, digamos assim, de suporte para essa correção, caso ela chegue até essa faixa, tá bom? Então, cuidado aí para quem está pensando em comprar e quem está posicionado, se for para longo prazo, tem um pouquinho de estômago aí, porque o papel promete mais um pouquinho de queda. Perfeito, então, Beto. Bom, o Edésio também perguntou sobre o grupo VEVAR 3, aí, o grupo... Será que foi o Edésio? Não, acho que não foi o Edésio, inclusive, que perguntou no Geometria, mas foram papéis que a gente comentou no Geometria com o grande Google Almeida, na segunda-feira, até tinha perguntado sobre Bahia, né? A gente acabou chegando ali num papo sobre Bahia. Olha, o Geometria é uma loucura super legal aqui, que eu e o Google Almeida, a gente bate um papo de segunda-feira aqui, super descontraído, inclusive chamo aqui a galera para quem quiser aí, toda segunda-feira, às 6 da tarde. Bom, Beto, manda bala aí. Vamos lá. Eu ainda não consigo chamar esse papel de grupo VIA só, ainda para mim continua sendo Via Varejo, não consegui mudar a chave dele. Mas vamos lá, né? Vinha dando sinais que queria se segurar nessa região de fundos que foram marcados aqui nos dias 3 e 6, né, de agosto. Chegou, desde que fez esse fundo, teve uma alta na casa de 7%, mas hoje teve um dia muito feio, né? Fechou com queda de 7,30%, testando essa região de fundo e fechando, inclusive, abaixo desses dois últimos fundos que tinham sido produzidos, né? O que me leva a acreditar que a perda da mínima, né, pode levar o papel a retomar esse movimento de queda. Continuar, porque a tendência do papel já virou para queda, né? A gente consegue ver ele já trabalhando, então, abaixo das principais médias aqui, né? Vem com zigue-zague descendente também, ele até tentou, digamos, dependendo de como as pessoas fazem as marcações de topos e fundos, ele até tentou fazer, né, um rompimento de topo aqui anterior, se considerar esse único candle como um topo, mas a movimentação de hoje é muito feia, muito ruim para o ativo, principalmente para quem está já posicionado nele. A perda da mínima de hoje me leva a crer que ele deve continuar o seu movimento de queda, e aí deve vir buscar esses fundos, essa região de fundos anteriores está bem próxima, sendo o principal fundo deles lá na região dos 11,60,
E depois a gente teria outros fundos importantes na região dos 11,30 e também dos 10,95, tá? Então, não consigo ainda ver uma compra tão clara para o ativo. O que eu começo a ficar de olho, tá? Possivelmente, dependendo de como ele se comportar aqui, ele pode tentar gerar para a gente, sim, começar a querer dar sinais de divergência de alta para o papel. Por quê? Aqui provavelmente a gente já tem mais fundos descendentes se formando, mas a gente já pode ter em breve, vamos ver como ele vai se comportar, uma divergência de alta que pode vir a acontecer com o índice de força relativa. Então, se ele começar a testar esses fundos anteriores, né, com as médias já bem distante da média de 21, por exemplo, com as médias todas bem abertas, e começar a fazer fundos mais baixos, mas marcando fundos mais altos no IFR, pode sim gerar, de repente, um ponto de compra aí para quem gosta de caçar fundos. Como eu digo para vocês, é uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar para tentar achar fundo em papel, é justamente quando ele começa a mostrar divergência de alta aqui para a gente no IFR, que é quando o ativo segue fazendo um zigue-zague descendente, mas o IFR já começa a fazer um zigue-zague ascendente, mostrando um bom enfraquecimento da queda. Então, vale a pena ficar de olho quem estiver de fora e estiver pensando em entrar no papel aí a hora que ele dá um sinal de cansaço dessa queda, tá bom? Beto, então a gente agora dá uma olhada aí em Vevar. Bom, logo após veio o Manuel Oliveira perguntando sobre PTBL3. Se eu não me engano, nas Olimpíadas aqui de memória de ticker, isso é Porto Belo. Deve ser Porto Belo aí. Posso estar errado aqui, erros acontecem, mas acho que é Porto Belo. Tá perfeito. A gente podia abrir uma listinha aí, né, Rafa? E começar aí já... É porque são cada ticker são diferente, ativos, né? A gente já vai fazendo a nossa própria lista aqui. Exatamente. No Ibovespa a gente já manja tudo aqui. Eu consigo dar todo o mapa de calor aqui sem problema. Mas é que às vezes vem um HCTR11, um FI, que às vezes não dá para lembrar de cabeça. Perde, né? Mais um abraço para a Hectare aí, grande dona aí do FI, criadora do FI aí, esse FI que está performando mais ou menos esse ano, né? Esse ano tá sofrendo um pouco a pandemia aí, mas tomara que melhore aí, toda sorte para a grande Hectare aí. Bom, manda bala aí, o Beto. Beleza. Vamos lá. Tracei um FIBO aqui, né, de um último fundo também marcado lá em março. Foi o último fundo que o papel fez mais importante antes de ter esse movimento de alta. Depois de marcar o topo dele também em junho, ele fez um pivôzinho de baixa e alinhou as médias de 8 com média de 21 períodos, né, indicando força no curtíssimo prazo para uma tendência de queda, pelo menos para uma correção. O que ainda tem para um prazo maior, né, indicando uma tendência de alta, mesma coisa. Média de 21 acima da média de 200 períodos. Né? Nossa média de 200 mostra que no longo prazo o papel continua em tendência de alta. Mas no curtíssimo prazo continua dando sinais de continuidade do movimento de queda. Tá? Ainda não vejo um sinal de cansaço para essa queda. O que a gente tem? Ele, depois que fez o pivô de baixa, ele perdeu em linha reta, né, a primeira retração de Fibonacci, de toda essa perna de alta. Segurou um pouquinho na de 50, já perdeu no dia seguinte, e agora fez pullback exatamente na média de 8 períodos com a retração de 50 e voltou a entrar pressão vendedora. Apesar do baixo volume, nos leva a crer que ele deve continuar esse movimento de queda, se conseguir perder principalmente o fundo na região dos 12,87, com essa região de Fibonacci lá dos 12,65, que seria a retração de 61,8 de toda a perna de queda aqui. Aqui, então, eu vejo um suporte importante para o papel. Nesses 12,65, coincide exatamente com o topo anterior dele, que foi rompido lá atrás, né? Aqui nos 12,68. Vamos ver como ele vai se comportar nessa faixa aqui. Se eu pegar desse pivô, aqui está bem tecnicamente bonito, digamos assim, né? A gente tem... aqui me chama bastante atenção agora. Vamos lá. Aqui me chama bastante atenção agora o seguinte. Extensão de 100% do pivô, junto com essa retração, né, de 61,8. Então a gente tem um suporte muito importante nessa região de topo anterior, junto com essa faixa de Fibonacci. A gente tem esse encontro aqui, digamos assim, de níveis importantes de Fibonacci. Se ele perder essa região, ele abre espaço para quedas mais fortes, buscando, quem sabe, a média de 200, a região dos 10,27.
mas aqui pode ser que ele encontre, né, uma região interessante de suporte, vale a pena ficar de olho como vai se comportar ao testar essa faixa, que eu realmente acredito que deva ser testada antes de querer voltar a subir, tá? Ficaria de olho, então, nessa próxima movimentação do papel, ver o que ele sugere para a gente. Perfeito, então, Beto. Bom, já são 6h07 aqui, a gente dá até uma estendida aqui pra gente dar uma olhada nessa análise de Porto Belo. Se você puder voltar com sua câmera aqui pra gente te agradecer, viu, Beto? Sempre muito bom contar com você aqui no BMC Now, né, Hanna? É isso aí, agradecer aí a análise dos para os nossos, né, telespectadores que estão mandando bastante coisa aí, né, Rafa? De uns dias para cá, a gente já pede aí antecipadamente, tá dando certo até agora. É perfeito, a gente manda, que isso facilita a vida dos apresentadores, é bem tranquilo. Vocês estão vendo como é mais gostoso? A gente vai lá, passa 30 minutos dando uma olhada. Eu já disse, só falta uma pipoca aqui, né, para eu pegar aqui e a gente ficar dando uma olhada aqui nessa análise, né, Hanna? Que é muito gostoso, isso realmente. Aí, o pessoal já deve provavelmente acompanhar com um cafezinho, uma água ali do lado, mas a gente vai dando tempo de analisar tudo certinho. Beto, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente no BMC Now. Então, a gente se vê então na próxima semana, né? Com certeza, eu que agradeço mais uma vez e vamos lá, né, esperando dias melhores para essa nossa bolsa que continua corrigindo. Mas vamos lá, semana que vem a gente está de novo e eu agradeço mais uma vez a vocês. Desejo boa noite a todos vocês e aos participantes também. Boa noite para você também, né? Um finalzinho aí de quinta e um início aí de finalzinho de semana, Beto. Vamos seguir então, né? Na verdade, eu começava já me despedir do Beto, agora eu vou me despedir do Rafael Lara, né? Minha dupla aí de todas as tardes aqui no BMC Now. Eu que agradeço, Hanna, lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. E lembrando, viu, antes de encerrar aqui o programa, um feliz aniversário para a grande Ananda Vasconcelos, hoje fazendo aniversário aqui, um beijo enorme para ela aí. Volta logo, Ananda, estamos com saudade. É isso e acho aí. que segunda ela volta aqui pra gente conseguir comemorar junto aqui, obviamente, com o distanciamento social, né, Hanna? Ó, parabéns aí, Ananda. Pra todo mundo aqui da BMC desejando um feliz aniversário para você. Então, com esse parabéns, a gente encerra aqui o nosso BMC Now. Fique agora com ele, Marcos Saravalho, no comando aí do BMC Talks. Eu fico por aqui, uma ótima noite então para você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.